Hoje iremos falar sobre o incidente que rolou na FedEx nos Estados Unidos em 2021, onde o responsável pelo caso era um garoto de 19 anos obcecado por My Little Pony. Então é isso, não esqueça de deixar o like aí embaixo que me ajuda muito, se inscreva se você for novo por aqui. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Galera, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é o lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Slide, o jogo Mines, o jogo Crash, mas hoje eu vou mostrar pra vocês o novo jogo da Blaze, chamado Fortune Double, e a atenção é apenas para maiores de 18 anos. Esse jogo funciona assim: você vai colocar o seu valor e vai escolher entre três cores, o azul, o vermelho ou o dourado. Se a roleta cair ou no azul ou no vermelho, o seu valor vai ser multiplicado por 2, e se cair no dourado, um contador vai surgir, podendo multiplicar aleatoriamente o seu valor entre 8.5x até 250x. E vocês também podem fazer múltiplas jogadas, e caso não acertem nada, vocês perdem tudo. Para jogar na Blaze, basta se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, que o valor vai aparecer instantaneamente na sua conta e você já vai poder sair jogando. Lembrando que o depósito mínimo é de R$1, e antes de confirmar a transação, usem o cupom STACKS para ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis, para poder ir entendendo como que o site funciona e tudo mais, beleza? E em caso de qualquer problema, usem o suporte da própria plataforma, ok? E por fim, vocês sabem, pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não podem gastar, é para ser só uma diversão, beleza? Joguem com responsabilidade, o link tá aí embaixo, e agora vamos ao nosso assunto. Nossa história se passa em Indianópolis, no estado de Indiana, e lá, nascido em agosto de 2001, vivia Brandon Scott Howley. Brandon nunca foi uma criança considerada normal pelos amigos de escola, e sua história de vida não contribui muito para isso também não. Aos 4 anos, ele presenciou a sua primeira tragédia. Be real depressed one day and be like, you know, I ought to just do what my dad did. How did his dad kill himself? Sim. So, Okay. Did he find him or did he see that? no, he was there when we got into a real bad argument, and his dad said that, you know, hey, whatever, if you leave with the kids, I'm gonna myself, and I said, go ahead. He was, I think, 4 there. Foi a partir desse momento que Brandon passou a demonstrar comportamentos estranhos para alguém da sua idade. Por exemplo, ele sempre usava 3 bermudas, uma por cima da outra, e ele começava a se balançar toda vez que focava em algum objeto. Eram comportamentos obsessivos que começaram a surgir logo após o acontecimento com o pai, e Sheila, a sua mãe, o levou para um centro médico assim que percebeu que tinha algo de errado com o filho. A primeira consulta foi quando Brandon tinha 9 anos, ainda em 2011, e Sheila não fazia ideia, mas aqueles comportamentos de Brandon era apenas a ponta do iceberg. Ao longo dos anos, ele foi diagnosticado com comportamento disruptivo, ansiedade, depressão e transtorno obsessivo compulsivo, além de uma série de outras questões. Tudo isso culminou num jovem agressivo que ficava cada vez mais irritado, quebrando coisas em casa e tendo episódios de raiva extrema. Além disso, Brandon começou a mentir obsessivamente sobre tudo, criando diversas situações da sua vida, e começou também a desrespeitar a todos, sem exceção nenhuma, incluindo sua mãe. E mesmo com o esforço dela em levá-lo no médico e tentar cuidar, o cara só piorava. Em 2013, aos 11 anos, a polícia foi chamada até a casa onde Brandon morava. Lá, ele ficava sob os cuidados da mãe e do namorado dela, Kate Larson. Kate relatou que começou a atirar água em Brandon usando um irrigador, e era uma brincadeira até que, de repente, o garoto entrou em um episódio completo de raiva. Ele se trancou no quarto, começou a destruir tudo, e a mãe, preocupada, ficou ali tentando abrir a porta até que finalmente conseguiu, e o cara ainda estava no episódio de raiva e explodiu em outro ataque, só que dessa vez direcionado para ela. Brandon começou a desferir tapas e socos contra Sheila, que tentava apenas controlar o garoto. Ele saiu correndo em direção à cozinha, pegando uma faca, e foi em direção à mãe, mas durante esse momento os policiais chegaram. Brandon recebeu meses de condicional pelo incidente. Ainda que sua mãe tenha ficado mais alerta, a situação não mudou na casa do garoto, e ele ainda continuava fora de si. Na real, ele parecia a cada dia piorar um pouco. Eventualmente, ele largou a escola, parando os estudos por volta do 7º ano. Sem contato com colegas, ele ficava cada vez mais isolado, focando inteiramente no mundo virtual. Foi nesse período que Brandon teve a sua mente invadida por uma nova obsessão, o My Little Pony. Sim, o desenho infantil. O quarto de Brandon era tomado de adesivos, desenhos e pelúcias dos personagens, aos quais ele não escondia o seu amor. Ainda que essa obsessão fosse um tanto estranha, a mente dele ia para lugares muito mais obscuros. O histórico de internet dele mostrou que ele tinha
tinha muito interesse em tiroteios em massa e em supremacia branca, não em por que eles aconteciam, mas em como tudo era planejado e executado. Isso levou a Fundação de Crianças de Riley a entrar em contato com a família para entender o que estava acontecendo. Para eles, Brandon disse que aquilo era só uma curiosidade, que ele não perderia seu tempo fazendo algo que causaria traumas nas vidas de outras pessoas e que, enfim, ele só era curioso sobre o assunto. Além disso, ele disse que sentia empatia ali pelas vítimas de tudo que acontecia, pelas famílias, e conseguiu transparecer que era só um interesse juvenil pelo assunto. E convenhamos, isso realmente acontece, mas no caso dele, a situação toda tinha que ter sido analisada com bastante cuidado. No dia 2 de março de 2020, aos 18 anos de idade, Brandon pediu à sua mãe que o levasse até uma loja de armas para que ele desse uma olhada nos produtos à venda. On the way to the gun store, we saw a sticker that said #stop. And he's like, there's your sign. And I was like, okay, well, if you buy a gun, there's your sign. You know, I got to take that away from you. You know what I mean? Right. So, and he did buy it without bullets. Por sorte, a loja estava sem munição naquele dia. Shayla estava preocupada com os rumos que aquilo poderia tomar, então decidiu agir, ainda mais por sentir que o garoto poderia tentar tirar a própria vida. Logo no dia seguinte, ela abriu um boletim de ocorrência relatando os traumas do garoto e o que ela achava que poderia acontecer caso seu filho seguisse com seu plano, e no dia 3, diversos oficiais foram até a casa deles. Brandon havia entrado em um estado de nervos incontrolável, o que preocupou a mãe. Os oficiais o colocaram numa algema e a maior preocupação do garoto era que nenhum policial ali vasculhasse o seu computador. Obviamente fizeram isso e encontraram ali no histórico diversos sites extremistas com imagens gráficas e tudo mais, e imediatamente ele foi levado para uma clínica médica, onde confiscaram a arma dele, depois levaram ele para um hospital psiquiátrico, e a ideia era que ele passasse ali pelo menos 3 meses para poder, enfim, se recuperar e tudo mais. Porém, ele passou menos de 2 horas no local porque o garoto negou ter qualquer questão mental e o médico acabou liberando. Inacreditavelmente, não existem registros de que Brandon tenha passado por qualquer tipo de avaliação psicológica nesse dia. Alguns dias depois desse fato, uma detetive entrou em contato com Shayla sobre a arma que foi confiscada. I just needed to talk to you about what happened with Brandon. My role in this is simply just to see if we're going to file a retention case. If they file a retention case, he would also be deemed to be a dangerous person, which only means that he wouldn't be able to purchase a firearm. This isn't a criminal record, and it's not, you can't even see it. Like, if somebody were to search for criminal cases and stuff, these cases don't go into there because they're just civil. Once they get filed, like if I needed to check on one, I can't even do it. I have to send an email to the prosecutor's office and ask them to look because they're the only ones that can access it, so to see like what the status of it is. No mês seguinte, a casa dela foi novamente visitada pelo FBI. Um dos agentes pediu ela para conversar com Brandon e durante a conversa ele perguntou o que o garoto queria fazer da vida e ele respondeu que queria talvez aí entrar no FBI. Só que o agente disse que isso não era uma opção para ele de maneira alguma e isso não deixou o garoto feliz. Essa visita deixou a vontade de Brandon muito clara para os agentes. Ele era um possível assassino em massa. Ele era solitário, tinha companhia de ninguém, não queria companhia de ninguém também, se sentia injustiçado e rejeitado e tinha todas essas questões aí, envolvendo ali ideações suicidas e também a sua paixão por armas. Porém, talvez por ter levantado ali suspeita da sua mãe e do próprio FBI, o garoto deu uma segurada. Ele arranjou um emprego no FedEx, a empresa de entregas, em 2020. Brandon parecia gostar do trabalho, se divertindo e se distraindo com seus colegas, inclusive saindo da casa da mãe e indo morar sozinho, mas tudo aquilo não se passava de um disfarce para o que ele planejava. Algum tempo depois, o cara parou de ir trabalhar, sem mais nem menos, e em outubro do mesmo ano, depois de muitas faltas não justificadas, ele foi demitido. Com isso, no meio de março de 2021, ele precisou voltar a morar com a sua mãe. Assim, Shayla decidiu tentar ajudar novamente o seu filho na esperança de que não fosse tarde demais. O diagnóstico dessa vez, com múltiplas páginas, envolvia uma variedade de transtornos violentos que, para a felicidade de Shayla, estavam finalmente sendo tratados em terapia. O problema é que, em paralelo a isso, Brandon comprava uma série de armas, munições e artigos relacionados a isso, sempre dando sua pinta de My Little Pony para os seus novos brinquedos. E seu estado mental só piorava, isso se comprovou em uma sessão que ele teve ali com uma assistente social, onde ele confessou que não sentia empatia por praticamente ninguém, nem mesmo pela sua mãe. E na sua última terapia, ele voltou a citar sobre isso, onde a sociedade deveria temê-lo porque ele realmente não tinha empatia por ninguém. E essa declaração, infelizmente, não foi levada a sério a tempo.
O dia 15 de março de 2021 começou normalmente para Sheila. Antes de voltar para casa, após o trabalho, ela passou em um restaurante para comprar um jantar para ela e pro filho, que aparentava estar mais feliz do que o comum. Os dois comeram e Brandon foi tomar um banho antes de dormir. Eles se despediram dando boa noite e cada um se recolheu pro seu quarto para encerrar o dia. Porém, no mesmo dia, por volta das 11 da noite, Brandon saiu de casa e estacionou sorrateiramente na frente de uma das unidades da FedEx. Ele entrou com facilidade no local e assim que estava lá dentro, sacou sua arma e abriu fogo contra todos que estava à vista. Inclusive, sua arma tinha adesivos relacionados à sua obsessão com desenho. Brandon caminhou pelo lobby da empresa atirando em tudo que se movia. Quando se deu por satisfeito, ele saiu pela porta da frente e começou a atirar nas pessoas que estavam ao redor da empresa e em pouco tempo o serviço de emergência começou a receber ligações. I think there's possibly multiple shooters. I hear them outside. I'm in the control room. There's 3 of us in here. Okay, so what I need for you guys to do, like I said, stay down, make sure your door is locked. Put something against that door if you can to keep yourself safe, okay? There's someone upstairs. Okay, they're on the way, they're on the way. There's somebody out in the parking lot with a rifle shoot that we got the guy in here. We got him in here. He's been shot. Okay. He's in our shack with us. Hey, stay on the line for me. Let me get medics on the phone. I'm not going to hang up, okay? Stay with me. There is at least one person down. Send an ambulance or 2, please. Yeah, we have the ambulance and the officers en route. But they have an AR-15. I'm not sure how many other guns they have, but I know they at least have 1 assault rifle. They're still shooting. Okay, okay, stay on the line. They're already on the way to you, okay? But stay on the line with me. Keep yourself safe. I need you to let me know anything that happens, okay? Right now I just hear a lot of gunshots and a lot of people around. Okay, hold on. Stay on the line. Rapidamente, os primeiros policiais chegaram no local, mas a situação não estava muito clara. Eles não sabiam quantos atiradores eram e nem em que local ele estava. Have we confirmed whether we have 1 or 2 shooters? Reports are saying 2 shooters. Okay, is it 1 person, 2 person? Can't tell, just multiple rifle shots, but it sounds like the same report, so I'm assuming 1. Okay, are they inside or outside? Last they were outside. I'm getting information that he is still inside the building from somebody pulling off the lot. Antes que a polícia entendesse aonde Brandon realmente estava, ele fez a sua última vítima, ele mesmo. Lá dentro, os sobreviventes acreditavam que ainda estavam correndo perigo e mais de 100 policiais foram enviados até o local, onde se depararam com diversas vítimas do lado de fora. Por conta da política da empresa, muitos funcionários não estavam com seus celulares no momento do ataque, o que explica o motivo de muitos deles não terem conseguido pedir ajuda, muito menos ligar para os seus familiares enquanto tudo acontecia. Ao todo, Brandon Rolle tirou a vida de 8 trabalhadores. Em uma postagem feita no Facebook um pouco antes do seu crime, Brandon disse: "Eu espero que possa ficar com Applejack após minha morte. Minha vida não tem nenhum sentido sem ela. Se não existe vida após a morte e ela não é real, então minha vida nunca teve importância." Não esqueça de conferir o meu último vídeo sobre a verdade de uma das primeiras creepypastas da internet, o Obedece a La Morsa. Dá uma olhadinha lá e deixa o like antes de sair do vídeo, beleza? Muito obrigado por assistir até o final, um abraço e tchau!